A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos. Esse é o canal da nossa CGADB. Seguimos aqui em meio à 47ª Assembleia Geral Ordinária. É um grande encontro de pastores aqui em São Paulo, organizado pela nossa CGADB, o presidente pastor Wellington Júnior. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor e, obviamente, louvando a Deus pela vida do Ministério do Belém, que recebe essa grande festa ao longo de 4 dias. 18, começamos 19, 20, 21. E você que está acompanhando tudo aí online, desejamos que você tenha aí uma ótima sensação de tudo que está acontecendo, que deixe seus comentários aqui neste canal e que participe fazendo suas perguntas, compartilhando para que este conteúdo chegue a mais lugares. Por falar em mais lugares, o Brasil é muito grande. Nós temos aqui pastores de todo o país e até mesmo de outras nações. Ao meu lado, o pastor Eduardo Leandro, ele é da AD Rio Tinto e vai bater um papo com a gente sobre o seu trabalho e a sua participação aqui na AGO. Eu falei corretamente a cidade que o senhor é pastor, meu querido amigo, pastor Eduardo Leandro? Corretamente, querido, a paz do Senhor, paz do Senhor a todos que nos assistem. Eu tenho a alegria de estar pastoreando a Assembleia de Deus em Rio Tinto, na Paraíba. Uma cidade do nosso contexto histórico, é lá que surgem as lojas pernambucanas, ainda no início do século XX. E ela se tornou uma cidade operária, depois as casas saem de lá e hoje é uma região mais de cana-de-açúcar, mas tem uma igreja viva, abençoada e que serve a Jesus lá. Junto à nossa convenção, presidida pelo meu querido pastor José Carlos de Lima, temos o prazer de trabalhar com ele no estado da Paraíba. Muito bem, que prazer que o senhor deve ter de poder citar o nome ali do seu pastor José Carlos de Lima, porque ele é muito conhecido, uma figura muito respeitada acima de tudo, né? E dedicada à obra de Deus. Como é que é trabalhar pertinho de uma liderança tão conhecida assim, que inclusive que representa ali, tem uma posição muito importante junto à nossa CGADB, né? Olha, uma coisa que define o meu pastor, e eu trabalho com ele desde solteiro, é um bom amigo, um homem que me estendeu a mão, cuidou de mim, apresentou os meus filhos na igreja, tenho 2 filhos, é a simplicidade. José Carlos, ele não é um personagem que algumas pessoas acham que seja, não é. Ele é uma pessoa muito simples, muito tranquila, muito jóia, uma pessoa muito acessível para você conversar com ele. A alimentação dele é muito simples, a dormida dele é muito simples, você viajar junto com ele, é uma pessoa muito simples. Isso, ele é vice da Convenção Geral, presidente da UMADN, presidente da igreja, mas isso não subiu para a cabeça dele no sentido de mudar quem ele é. Então, uma coisa que os anos vão se passar, se Jesus não vier até lá e o Senhor chamar para a glória antes de mim, o meu pastor, eu vou poder dizer que pude viajar com ele, aprender com ele, aprendi a celebrar a ceia do Senhor com ele, aprendi a cuidar das ovelhas com ele. Isso é um privilégio muito grande. Muito grande. Um abraço ao nosso querido pastor José Carlos de Lima. Quando nos encontramos aqui na nossa igreja, em São Paulo especialmente, é sempre uma satisfação muito grande. Pastor, me conta um pouquinho do seu trabalho. Recentemente encerramos mais um trimestre da nossa revista de escola dominical, da nossa CPAD, apresentados pela nossa casa, e o senhor teve o privilégio de ser um dos comentaristas, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Pela graça de Jesus, nós comentamos a revista dos jovens sobre a carta de Tiago, a verdadeira religião. E foi um trimestre muito abençoado, o trabalho brilhante que a casa faz, na pessoa do doutor Ronaldo e do Departamento de Educação, de Publicação, com o pastor Alexandre Coelho e o nosso querido Marcelo. Enfim, eles fazem um trabalho abençoado. E essa revista, para mim, foi muito especial. Claro que eu já tinha lido a carta de Tiago, já tinha lido o texto bíblico, já tinha estudado, mas eu pude mergulhar em todo o livro de Tiago, fazendo as suas exegeses, analisando o texto, e eu confesso um pecado. Eu deveria ter feito isso antes na minha vida, porque eu terminei o estudo dessa carta e a produção do livro e da revista, eu terminei mais crente, porque ele vai falar sobre o cuidado com a língua, a questão de acepção de pessoas que não deve haver, sobre a importância da oração, sobre a dependência de Deus. Eu acho que os jovens que estudaram esse trimestre, eu tive um feedback muito bom do Brasil inteiro, que essa revista foi uma bênção para a minha vida, que escrevi, e para aqueles que estudaram. Foi uma alegria muito grande.
senhor falou do livro de Tiago, mas o senhor também é autor de algumas publicações da nossa CPAD. Fala um pouquinho sobre essa tua experiência como escritor. Ter o livro pela casa é um privilégio, né? Eu já vou no 4º livro publicado pela casa. Publiquei sobre Tiago, publiquei sobre a prova da vossa fé, que é um livro apologético com a perspectiva devocional. A minha tese de doutorado foi publicada sobre a sociedade brasileira e o pentecostalismo clássico, que é uma análise dos clássicos da literatura brasileira de antropologia, de sociologia, como Gilberto Freire, como Darcy Ribeiro, Casagrande Senzala, o povo brasileiro, entre outros. E um livro que me deixou muito feliz, que é a Introdução à Teologia Pentecostal. Inclusive hoje tem a tarde de autógrafo dele, que ele é uma explicação mais detalhada de alguns pontos da nossa declaração de fé. É um livro que, para quem quiser compreender a teologia pentecostal assembleana, porque existem várias perspectivas do pentecostalismo, né? Então a gente chama da teologia pentecostal assembleana. Esse livro, Introdução à Teologia Pentecostal, muito bem editado pela casa, ele vai explorar esses pontos da nossa declaração de fé. Muito bom, muito bom. Todos devem acompanhar e conhecer aqui o trabalho, o ministério do nosso querido amigo pastor Eduardo Leandro, AD Rio Tinto, Paraíba. Conta para mim sobre AGO. Como é que é para o senhor participar de mais uma AGO? Temas que o senhor acha que estão sendo aqui de relevância, a gente está no começo ainda, mas que o senhor já tem uma expectativa durante esses quase 4 dias aqui em São Paulo. Olha, participar de uma AGO é sempre um momento muito importante. Eu costumo dizer que um dos momentos mais importantes da AGO acontece nos corredores, que a gente encontra os amigos, os pastores do Brasil inteiro, e nesse clima de fraternidade, de unidade, de união mesmo. As pautas da AGO, que tratam da educação, da expansão da educação, onde a Casa Publicadora também apresenta os seus relatórios. Há uma nova mesa diretora sendo empossada ou reconduzida com algumas mudanças de funções, mas tudo em paz, tudo tranquilo. Isso é um privilégio. E estar nesse templo do Belém, que é uma obra arquitetônica extraordinária e que representa de forma muito especial a nossa igreja em São Paulo e no Brasil. Então, estar aqui, parabenizar o nosso presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, pelo brilhante trabalho sendo feito na frente da nossa convenção, e ao pastor José Wellington pai, que a gente assim o chama, com 90 anos de idade, mas com a mente lúcida, e que tem sido um marco na história do pentecostalismo no Brasil e no mundo. E essa estrutura aqui é sonho do trabalho dele, e parabéns por terem inaugurado com o pastor Wellington ainda em vida. Isso é um privilégio muito grande. Sem dúvida, é um sonho realizado. O nosso pastor, ele não vê dificuldade, não vê problema em que Deus não possa mudar o cenário. Então, baseado nessa fé, na experiência dele, que estamos aqui lutando, servindo ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso grande referencial. O senhor falou 90 anos, 90 anos e praticamente 6 meses. Então, rumo aos 91, daqui a pouquinho já tem celebração mais uma vez. Que Deus dê muita saúde, muita vida ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso patriarca. Pastor Eduardo, obrigado pela participação. Deixe suas considerações. Deus abençoe sua vida, seu ministério e uma excelente AGO. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigado pelo Departamento de Comunicação da nossa CGADB e os amados também da comunicação do Belém, que tem feito um trabalho extraordinário com a rádio, com a mídia, com a estrutura de estúdio. Parabéns. Deus abençoe a todos e uma AGO abençoada a todos nós. Obrigado, obrigado, e continue acompanhando aqui as transmissões direto da nossa AGO, a 47ª edição da AGO CGADB em São Paulo. Paz do Senhor e até a próxima.